nossa vida, nossa história, os nossos bens, os nossos sonhos, os planos que temos, quando decidimos de coração entregar nas mãos do Senhor, Ele faz disso um milagre. Você já tomou essa decisão? Enquanto você cantava essa canção, talvez Deus tenha colocado alguma coisa no seu coração. O que você ainda não entregou nas mãos do Senhor? O que você tem retido, como se de alguma forma você pudesse fazer melhor do que Deus pode fazer? Coisas que nós facilmente colocamos nas mãos de Deus. Quando são problemas, nós queremos colocar nas mãos de Deus. Mas o Senhor pediu para Abraão um bem muito precioso. Era o próprio filho. Nós sempre temos algum Isaac também conosco. Precisamos colocar aos pés do Senhor e dizer: Ele está mais seguro contigo do que conosco. Este plano é melhor nas tuas mãos do que comigo. Este sonho é melhor com o Senhor do que comigo. Que esta palavra cantada possa ficar no teu coração. É um hino antigo, mas com uma verdade atual para a nossa vida. Que possamos entregar tudo nas mãos do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Podem se assentar. Obrigado, meus queridos. Meus irmãos, nós estamos expondo aqui os 7 sinais que o evangelista João, o apóstolo João, no seu evangelho, nos trouxe a respeito da vida, do caráter, da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. João não registra apenas milagres. O Senhor Jesus realizou muitos outros milagres. O próprio evangelho vai dizer que se fosse registrado tudo aquilo de milagres e maravilhas que o Senhor Jesus fez, disse, deixou como obra do seu ministério terreno, o próprio evangelista vai dizer que nem todos os livros do mundo seria possível registrar estas coisas. Alguns dizem exagero do apóstolo. Não, nós somos continuidade da obra de Cristo. A igreja, ela é a continuidade da obra de Cristo. Essa é a intenção de Lucas escrever Atos dos Apóstolos. O texto é um relato da vida dos apóstolos, mas se nós lermos com atenção, nós perceberemos que são os atos do Espírito Santo de Deus na vida dos apóstolos. O Senhor continua realizando milagres, e Ele continua lidando com estas coisas da vida humana com os seus milagres. O maior deles, eu tenho dito aqui, é a salvação que nós temos. A história de um pecador transformada a partir da obra e de um milagre operado pelo Senhor Jesus Cristo, a obra da salvação. Mas Ele faz também outros milagres, e Ele opera também outros milagres. Na noite de hoje, eu gostaria de continuar nessa temática e lemos aqui o Evangelho de João, no capítulo 5, do versículo 1 ao 18, nós encontramos ali o relato de Jesus curando um paralítico, num lugar chamado Betesda, um tanque, que era tido como um lugar de milagres, um lugar de cura e de mudança, mas que não era esta a realidade vista naquele lugar, até que o Cristo que muda de fato a história das pessoas foi até o tanque e ali transformou a história de um homem. E eu peço que você abra as Escrituras, o capítulo 5 do Evangelho segundo João, o versículo 1 começa nos dizendo assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos.
esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Até aqui o texto que nós vamos examinar na noite de hoje. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, e é o Senhor quem fala conosco. Sem o Senhor nós não podemos perceber a riqueza que ela possui e o quanto este alimento é precioso para o nosso coração, para a nossa vida. Por isso nós te pedimos, Senhor, fala conosco mais uma vez, como o Senhor já tem nos usado na adoração, com as canções que entoamos, nas orações que temos feito diante do Senhor nessa noite. Nós queremos também sermos usados aqui nessa noite, com a nossa atenção completamente voltada para a Tua palavra, e dela extrairmos o alimento que nós necessitamos, este alimento espiritual, que o Senhor tem certamente para nos oferecer em abundância nessa noite. É assim, ó Deus, que nós oramos e somos agradecidos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Meus irmãos, nós vemos aqui a história de um homem, e o relato por si só é muito detalhado, e nós percebemos algumas coisas importantes. Uma delas é algo que me chama a atenção quando eu chego em alguns lugares. Alguns lugares possuem nomes sugestivos. Por exemplo, desde a primeira vez que eu passei por essa rua, há muitos anos atrás, e vi o nome aqui da comunidade, eu vi que foi uma excelente escolha. Tem nome de igreja que não é bom. Tem gente que escolhe e não combina. Mas Comunidade da Esperança é um bom nome para a igreja, porque de fato a mensagem que é pregada pela igreja é a mensagem da esperança, e quando nós nos reunimos aqui, nós somos uma comunidade que vive com base nesta mensagem de esperança, que é a pessoa de Cristo Jesus. Então, um bom nome. Betesda é um nome que possui também um significado importante. Eu não sei se você sabe, mas em hebraico significa casa de misericórdia. É a tradução do nome Betesda. Mas quando nós olhamos para o relato, nós não encontramos um lugar de misericórdia. Nós encontramos um lugar de tragédia. Nós encontramos um lugar de histórias destruídas. O relato que nós acabamos de ler vai dizer que ali naquele lugar jazia uma multidão de pessoas. E elas não estavam bem como nós estamos, assim, cheirosinhos, saudáveis, capazes de sairmos da nossa casa e virmos para cá. O texto vai dizer que ali estavam pessoas enfermas, coxos, paralíticos, pessoas que não tinham capacidade de viverem sem a misericórdia de alguém, mas elas não encontravam ali misericórdia. O texto nos diz que existia uma possível lenda daqueles dias. Se você observar na sua Bíblia, o versículo 4 que nós lemos, ele está entre colchetes. Isso, quando acontece na tradução das Escrituras, significa que a maioria dos bons pergaminhos que nós recebemos para as traduções que vieram posteriores, muitos deles não possuem esse verso. O versículo 4 foi incluído por algum copista, a fim de elucidar o porquê que as pessoas iam naquele lugar. Ele é inspirado, ele está nas Escrituras, mas ele não está ali desde o início. Talvez porque naqueles dias, falar do tanque de Betesda, daquele lugar, da casa de misericórdia, já tivesse em si um conteúdo completo, não precisava explicar o porquê que as pessoas iam ali. Mas o texto vai dizer que existia ali uma convicção, talvez até uma superstição naqueles dias, que as pessoas que entrassem assim que a água
estava sendo agitada de tempos em tempos, o texto diz, por um anjo, era essa a crença. Aquele que entrasse primeiro era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Nós não sabemos, o texto não diz se de fato isso aconteceu alguma vez, ou era só uma expectativa de que isso acontecesse, e como era a última alternativa e a única daquelas pessoas, que mal lhes faria estar ali naquele lugar esperando que a água fosse agitada. Também o lugar era cheio de pessoas, porque normalmente nestes lugares, ao passar pessoas caridosas, era o templo, era uma das portas do templo, ali era um portão de entrada, pessoas com o coração caridoso se sentiriam ali inclinados a de alguma forma ajudar aquelas pessoas. Nós sabemos como isso funciona. Perto de épocas especiais no ano, parece que o coração da população fica mais caridoso. Nós sabemos que, dependendo do estímulo bem colocado, no momento bem propício, as pessoas se tornam mais gentis. Nós não sabemos exatamente. O texto só está dizendo que ali naquele lugar, onde deveria ser a casa de misericórdia, as pessoas buscavam por ela, mas não encontravam, porque era uma reunião que representava a tragédia humana. O relato vai nos dar aqui um vislumbre da humanidade. A ideia de ter enfermos, coxos, paralíticos, cegos, isso tudo aponta para uma realidade que vai além da questão física. Nós sabemos que todas estas mazelas vieram como maldições, ou como uma maldição oriunda de uma consequência inicial que foi o pecado. Quando Deus criou os homens e pensou na humanidade, Ele não pensou em paralíticos, coxos, cegos, Ele não fez um homem paralítico. A Bíblia vai dizer que essas tragédias entraram na humanidade, mas que no início, na criação, Deus viu que tudo era bom. E nós não vemos algo bom nessas coisas. Então nós, quando olhamos para Betesda e o tanque de Betesda, nós podemos ver aqui uma ilustração da realidade humana. A cegueira pode muito bem representar o pecado na vida de alguém. A paralisia pode muito bem representar o pecado que paralisa as pessoas. Enfermidades, nem todas elas são oriundas de atitudes pecaminosas, mas muitas delas surgiram inclusive por causa de comportamentos pecaminosos. Tudo isso revela uma realidade que não é exclusiva do tanque de Betesda. Esta é a realidade dos seres humanos. Os seres humanos vivem longe de Deus, em busca de algo que eles não encontram porque procuram no lugar errado. As pessoas estão atrás de soluções, de misericórdia, mas o que elas encontram é essa realidade da tragédia humana. Tudo isso acontecia ali como algo cotidiano, dia após dia. Aquelas pessoas se reuniam ali e o que elas faziam ali eram as mesmas coisas, criavam as mesmas expectativas, mas não havia mudança. Até que, num dia, o Senhor Jesus foi para Jerusalém e decidiu passar no tanque de Betesda. Ele não foi ali por nenhuma outra razão, a não ser curar um homem. João não registra que o Senhor Jesus tenha curado ali outros enfermos. Ele diz que o único enfermo curado ali naquele tanque foi este homem. Veja que quando nós olhamos para o ministério terreno do Senhor Jesus, nós já aprendemos que ele não operava milagres como um milagreiro. Os sinais que João está registrando têm o propósito de mostrar Cristo como ele é. E ele está aqui para curar este homem. Ele está aqui para usar este homem como um representante daquele que é o representante da humanidade. E Cristo age para com este homem também numa forma representativa, penso eu, mostrando que a cura que ele tem, que é estendida não só a este homem, é estendida também a toda a humanidade. E como é que Cristo cura este homem? Nós vamos ver que ele cura de uma maneira integral este homem,
e Ele não lhe dá simplesmente a capacidade de levantar e sair andando. Ele vai curar áreas específicas da sua vida. Ele cura as suas emoções, o seu coração, os seus pensamentos e memórias. Ele cura este homem fisicamente e ele cura também da maior tragédia e da maior enfermidade que ele poderia ter, a sua vida espiritual. Olhe, por exemplo, para o que o Senhor Jesus nos mostra aqui neste relato de João, da primeira manifestação desse cuidado de Jesus para com este homem. Versículo 6 vai dizer então, da seguinte maneira: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E o homem responde: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Veja que parecia uma pergunta meio sem propósito. O Senhor Jesus chegar para um paralítico e perguntar para ele se ele quer ser curado. Ora, o texto diz que ele estava lá há 38 anos esperando a água, de alguma forma, se movimentar e ele conseguir chegar a tempo. Isso demonstra que ele gostaria de ser curado. Pelo menos essa é a impressão que nós temos. Mas o Senhor Jesus apresenta aqui duas características da divindade. Primeiro, que Jesus vê todas as coisas. O texto diz que ele foi até aquele homem, vendo aquele homem e sabendo a respeito daquele homem, ele faz essa pergunta. Não foi uma pergunta para levantar informações. É isso que João está deixando claro no seu relato. O que Jesus faz aqui é uma pergunta que confronta aquele homem. Muitas coisas estavam ali na história daquele paralítico. Era uma enfermidade que o impedia há 38 anos de ser um homem integral, de fazer da sua vida de homem uma responsabilidade normal de homens, viver numa normalidade de vida. Quando Jesus pergunta a ele se ele quer ser curado, ele não está levantando um questionamento qualquer, ele está perguntando do íntimo do coração daquele homem se há realmente um desejo de que aquilo aconteça. Ele não sabe quem é Jesus, ele não sabe que Jesus faz milagres, mas Jesus sabe quem é aquele homem, e Jesus faz uma pergunta confrontando o coração daquele homem. Meus irmãos, por que esse destaque é importante para nós no texto? Muitas vezes nós encontramos pessoas que possuem uma mesma característica que nós vamos ver a respeito da vida que este homem tem. Existe algo no coração humano que se torna um tipo de prazer. De um lado, alguém que é muito orgulhoso, que conta sempre a respeito de si acima do que convém, que enche-se de vaidade, de soberba para falar a respeito de si, dos seus prodígios, das suas realizações. Do outro lado, nós temos aqueles que são sempre os coitadinhos. Nós chamamos isso de autocomiseração. Aqueles que são sempre os renegados, sempre os miseráveis, sempre os que mais sofrem. Não sei se você conhece gente assim, que quando você vai falar com ela, você não encontra uma palavra positiva a respeito dela mesma. Ela sempre está sofrendo com alguma coisa, ela sempre está reclamando de alguma coisa, nada funciona para ela. Quando ela olha para uma realidade, um projeto, um plano de alguém, ela sempre vê pela perspectiva negativa. E ela fala a respeito disso de uma perspectiva negativa. Independentemente se o sujeito é orgulhoso ou ele é assim, alguém autocomiserado, todos eles estão buscando de alguma forma atenção para si mesmo. Estas coisas sempre surgem quando as pessoas focam a sua realidade no eu. Elas não se preocupam muito com as outras pessoas. Quando elas contam das suas tragédias, elas são capazes de ouvir uma tragédia de alguém e ignorar e falar a sua em seguida. Você conta uma história triste, ela finge que está te ouvindo e logo ela vem com a dela para colocar uma história ainda mais triste na conversa. Pessoas que vivem chamando a atenção com base na miséria que vivem, seja ela emocional, financeira,
espiritual. Existem pessoas assim. E o Senhor Jesus vê aquele homem, e Ele sabe exatamente como aquele homem pensa, como aquele homem vive, quais as desculpas que ao longo da vida levaram aquele homem a viver de uma forma miserável. E como é que nós sabemos isso? A resposta. Ora, Jesus faz uma pergunta objetiva, direta, que merecia uma resposta direta, objetiva, fechada. Você quer ser curado? Qual seria a primeira resposta de alguém que está há 38 anos esperando a cura? Sim. Mas veja a resposta deste homem. Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ninguém pensa em mim. Não tenho ninguém por mim. Eu fui abandonado aqui. Eu sou sozinho. Quando a água é agitada, quando as coisas acontecem aqui, nesse tanque, quando o milagre chega, eu não consigo chegar a tempo. Alguém chega primeiro do que eu. Para mim as coisas nunca dão certo. Eu já estou aqui há tanto tempo que eu nem sei mais se eu quero ser curado. O Senhor Jesus confronta o coração daquele homem por uma questão muito simples. Depois de 38 anos, se a cura viesse, a vida daquele homem, a história daquele homem mudaria. Ele seria livre da sua paralisia. Em contrapartida, trabalho, esforço, caminhar com as próprias pernas, assumir responsabilidades. Até aquele momento, ele era o coitado, que as pessoas contribuíam, ajudavam e tinham pena dele. Mas e se a cura viesse? Ele estava preparado para assumir a responsabilidade de caminhar com as próprias pernas? Por isso que eu sempre digo que a pessoa que vive na autocomiseração, ela tem prazer nisso. Ela prefere estar naquela miséria, que por mais que a miséria seja algo desagradável, ela traz algum prazer. As pessoas notam. As lágrimas às vezes rolam quando a história é contada. Ela se torna o centro das atenções das pessoas, das famílias, do cuidado da igreja, muitas vezes. Nós devemos tomar muito cuidado com quem nós ajudamos na igreja. Nós devemos ajudá-las a refletirem a respeito da própria vida. A igreja é a casa de misericórdia, onde Deus está. Mas nós não estamos aqui para sustentar preguiça, emprestar o ouvido para alguém que quer chamar atenção com as suas tragédias, que elas não pretendem abandonar, elas só querem que nós ouçamos. Quando as pessoas querem mudança, elas sabem o que significa mudança. Mas este homem tinha ainda uma inquietação. Jesus sabia disso. Veja que a resposta de Jesus para aquele homem não foi convencê-lo a respeito da sua tragédia. O Senhor Jesus praticamente ignorou a resposta dele e disse: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Não houve uma mão estendida, não houve um apoio para carregar aquilo que ele precisou a vida inteira, quase, 38 anos, que alguém ajudasse a fazer. E o que Jesus diz para ele: caminha com as próprias pernas. Jesus está confrontando primeiro o coração deste homem. Por isso a pergunta. É uma pergunta que exige uma resposta sincera. Ela exige que o coração daquele homem seja revelado. O que Jesus está perguntando para ele é: você quer realmente ter a vida transformada? Ou você só quer um alívio momentâneo? Quando isso acontecer, a sua vida vai mudar. Você está preparado para viver uma nova realidade? É fácil a gente ficar dando palavra de esperança para as pessoas. Levanta a cabeça, vai para frente, esquece as coisas que passaram, vamos olhar para o futuro. Mas muitas dessas pessoas não querem fazer isso.
elas choram, se lamentam, mas elas não querem a mudança de fato. Jesus faz essa pergunta a este homem, e este homem não responde como deveria, ele responde com mais lamentos, com mais reclamações. Jesus então diz a ele o que ele deve fazer, e ele faz. O texto diz que imediatamente esse homem se pôs em pé e começou a andar. Palavra de Deus, palavra de Cristo para esse homem é a palavra de poder. A segunda manifestação então do cuidado de Cristo é a condição física. Não é que o Senhor não estivesse preocupado com a saúde física daquele homem, mas existia algo que precisava acontecer, preparar o coração daquele homem para a cura que ele ia receber. Ele não podia sair dali e continuar uma vida de pedinte, de alguém que vive de esmolas dos outros, de misericórdia dos outros, porque Deus já havia estendido a ele a misericórdia e agora ele precisaria cuidar da própria vida, da própria história. Jesus então dá a palavra de ordem àquela enfermidade. E o homem se levanta, pega a cama que ele estava deitado e ele vai então para o templo, apresentar-se lá no templo, porque era uma exigência. Os paralíticos, coxos não poderiam entrar no templo, era um defeito inadmissível para o culto em Israel. Eles ficavam para o lado de fora do templo, e este homem entra, depois de 38 anos, pela primeira vez no templo, e ele vai se apresentar aos sacerdotes, para receber ali o aval, para que ele pudesse cultuar a Deus também naquele lugar, junto com os demais sadios no templo. Jesus o cura emocionalmente, toca-lhe numa ferida profunda e estende a cura física que ele tanto esperava que acontecesse, porque o Deus da misericórdia chegou na casa de misericórdia. O Senhor Jesus não permite que as outras pessoas vejam o que acontece. O texto diz que o Senhor Jesus saiu, não diz para o paralítico quem ele era, o nome dele, e este homem depois é questionado no templo: quem que te curou? O que aconteceu? Por que você está... A primeira pergunta é: por que você está carregando uma cama? Na verdade não era uma cama como nós temos, era uma coisa feita de peles de animais, uma coisa grossa, né? De peles de animais que ele usava para deitar. Por que você está carregando isso se hoje é sábado? Não é lícito fazer isso. Ele disse: olha, o homem que me curou disse que era para eu levantar e sair andando, e eu só obedeci e saí andando. Perguntaram quem era, ele falou: não sei quem, ele não me disse o nome, não sei quem é. Um tempo depois, verso 14, vai mostrar a terceira manifestação do cuidado de Cristo com este homem. Diz que, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, já que estás curado, emoção, coração e fisicamente, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Que tipo de coisa pior poderia acontecer com alguém que estava há 38 anos incapacitado, esperando um milagre? Que tragédia pior poderia acontecer com alguém, mais do que este homem experimentou? Nós sabemos. Existem coisas piores do que os males temporais que nós podemos experimentar. Por isso o Senhor Jesus nos cura de forma integral. Ele cura o nosso coração. Ele nos livra dessa escravidão que o pecado nos legou, de pensarmos de uma forma contrária à vontade de Deus e enxergarmos a nossa vida com os olhos vendados. Quando o Senhor Jesus abre a mente daquele homem e dá a ele a cura física, ela não estava completa, porque algo pior poderia acontecer. Nós sabemos, meus irmãos, o pior é o salário do pecado. Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ele não está falando só da morte física, embora ela seja também uma consequência do pecado, mas a morte espiritual. Muitas pessoas querem a cura emocional, querem a cura física, mas elas rejeitam a cura espiritual. Por isso, o Senhor Jesus está alertando este homem que algo pior poderia suceder a ele,
se ele voltasse a viver uma vida pecaminosa? Nós não sabemos, provavelmente, este homem estava naquela condição por algum pecado, nós não sabemos se é isso, ou se é só um relato do pecado da humanidade. O texto não nos diz, mas nós sabemos que o pecado resulta em algo, numa morte espiritual, que só pode ser revertida pela ação de Cristo Jesus e da sua graça. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui para este homem, depois de ter sido curado, é que uma advertência precisava ser colocada diante dele todos os dias. Existe algo pior do que viver as tragédias dessa realidade temporal. É aquilo que está preparado para aquele que não tiver o seu espírito vivificado e curado para sempre. Meus irmãos, cuidado de Cristo, então, alcança aqui a expressão integral. Ele cura as emoções, aquilo que aprisionava aquele homem por dentro. Ele cura aquele homem fisicamente, mas ele também estende o perdão dos pecados e cura aquele homem do maior prejuízo que ele poderia ter, que é a morte espiritual. Meus irmãos, essa verdade trazida por este texto merece, da nossa parte, uma reflexão profunda. O que Cristo está nos mostrando com esta realidade, usando este homem como um exemplo da tragédia humana, é que não basta que Deus nos livre das nossas dificuldades. Estas coisas são superficiais. Muitas vezes somos nós mesmos quem produzimos essas dificuldades. O que Cristo faz com este homem é o que a palavra faz conosco, ela confronta o nosso coração. Inimizades, relacionamentos quebrados, falta de constância em emprego, má administração financeira, prejuízos físicos. Nem sempre isso é fruto do acaso, de circunstâncias externas. Muitas vezes nós mesmos provocamos essas coisas. E depois nós procuramos a Deus na busca de misericórdia e de soluções, mas continuamos com os mesmos erros. O que este texto está nos ensinando é que antes de recebermos o milagre de Deus que nos levanta e nos coloca para andar de novo, Deus também quer tocar no nosso coração para lidar com coisas muito mais profundas. Eu já vi pessoas em depressão, eu já lidei com muita gente com problemas de depressão. É uma área de atuação minha, aconselhamento de pessoas. Em algumas dessas circunstâncias, essas pessoas se enfiaram num buraco profundo, por comportamentos pecaminosos, por pensamentos contrários à vontade de Deus, e depois ficaram na busca de misericórdia, mas elas não queriam tratar o problema, elas queriam só um alívio para a sua situação. Olhe para a sua vida, eu olho para a minha. Será que você não se meteu nisso sozinho? E o que Jesus perguntou para aquele homem serve muito bem para a nossa vida hoje. Você quer realmente ser curado? Você quer realmente sair dessa situação? Você quer realmente que eu te ajude? Porque se a resposta não for sim, se a resposta for uma desculpa, se a resposta for, eu não tenho quem me ajude, eu não tenho ninguém por mim, nós estamos caindo na mesma atitude de autocomiseração deste homem. Se nós queremos que Cristo nos ajude, se nós realmente queremos uma solução para o nosso problema, nós precisamos aceitar aquilo que Deus tem para nós, e não aquilo que nós estamos buscando como escape, como alívio. A resposta de Jesus fez aquele homem lidar imediatamente com a sua dificuldade. Levanta, toma o teu leito e anda. Ninguém mais vai te ajudar. Ninguém mais vai olhar para você com um olhar de coitadinho. É você agora, depois de receber o que eu estou te dando, que vai precisar agir, que vai precisar sair desta situação. O que Deus tem muitas vezes para nós é o escape, mas o escape não é algo que nos faz sentar e esperar o milagre.
Muitas vezes Deus nos está dando a ferramenta, Deus nos está dando a direção, Deus nos está dando o caminho, e somos nós que precisamos agir, levantar, tomar aquilo que nos prendia como um símbolo da nossa incapacidade, e aí então caminharmos com a nossa própria perna, contando com a graça e com a misericórdia de Deus. O Senhor Jesus termina com um encontro posterior com aquele homem, dando a ele não só uma solução imediata, mas uma solução eterna para os seus problemas. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eu concluo, meus irmãos, apontando para algumas coisas que esse texto nos ensina, este sinal que João registra aqui. Primeiro, este sinal revela que Cristo atua de forma completa sobre a condição humana. Ele expõe o interior, ele mostra o que tem no nosso coração, ele revela o que realmente somos, o que nos dá prazer, as coisas que nós desejamos, o que nós colocamos no lugar de Deus, o que nós assumimos como centro da nossa vida. Ele sara as feridas, mas não só as externas, ele lida com coisas da nossa alma, aquilo que nos machuca, ou aquilo que nos aprisiona. Deus quer lidar com o ser integral, Ele quer lidar conosco em todos os aspectos. Ele restaura o interior, Ele cura no tempo presente, mas Ele também nos dá uma promessa de uma cura eterna, um corpo de glória, algo que nós talvez não experimentemos plenamente aqui, porque morreremos e teremos que aguardar a ressurreição. Para nós que encontrarmos Cristo ainda com esta vida que temos, nós teremos o nosso corpo transformado, mas de uma forma ou de outra, existe uma restauração completa, inclusive física, que foi prometida para aqueles que creem em Cristo Jesus. Então, por mais que nós não experimentemos a plenitude da saúde aqui nesta vida, nós sabemos que isso é temporário, isso é momentâneo, porque a promessa de nos livrar de coisa pior significa que nós não morreremos eternamente. Esse texto não apenas apresenta um milagre, mas ele está apresentando aqui a identidade de Jesus. O texto termina dizendo a respeito de uma discussão que o próprio Senhor Jesus tem ali com os líderes religiosos. Os judeus perseguiam Jesus. Eles fizeram isso até o levar à cruz. Eles viam os milagres, eles percebiam os sinais, mas eles não criam, porque o coração não crê se o Espírito Santo não estiver agindo. A resposta de Jesus para aqueles homens, porque ele tinha feito aquele milagre no sábado, isso era mais importante do que curar um paralítico, foi: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus continua trabalhando na vida da igreja. Ele trabalha agora. Ele trabalha sustentando a sua igreja. Ele trabalha confrontando os corações quando nós ouvimos uma mensagem assim das Escrituras. Ele trabalha trazendo milagres sobre o seu povo, curando feridas, sarando fisicamente, porque Ele é o Deus dos milagres. Ele trabalha estendendo misericórdia, oferecendo um escape, não só momentâneo, mas eterno, quando pessoas alcançam a salvação em Cristo Jesus diante de uma decisão. Muitos rejeitam o Deus que trabalha agora, mas nós, o povo de Deus, nós adoramos o Deus que trabalha agora. Por isso nós amamos que Ele nos confronte, que Ele toque no nosso coração, como Ele fez com aquele homem, e que essa pergunta possa confrontar-nos nessa noite também. Nós estamos aqui em mais um culto, um encontro de fé, e nós cremos que Jesus está aqui. Amém, meus irmãos? A nossa fé não é vazia, nossa fé é real. Cristo, o dono da igreja, está aqui.
Esta é a comunidade da esperança. A esperança é Cristo. Aqui é o lugar onde nós encontramos também misericórdia. Hoje aqui é a nossa Betesda. O Senhor Jesus olha para nós, Ele vê e sabe exatamente cada detalhe da nossa vida, da nossa história, o que passa no nosso coração. E Ele faz a mesma pergunta para você e para mim nessa noite: queres ser curado? Quer experimentar essa cura? Se é essa a sua vontade, se a sua resposta é sim, levanta, toma o teu leito e anda. Deus está te dando poder no Espírito Santo para que você não viva mais aprisionado a este leito de enfermidade, que o seu coração não mantenha mais este sentimento de coitadismo, de vitimismo, de autocomiseração. Não diga que você não tem ninguém por você, porque Cristo nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós jamais estaremos sozinhos. Mas esse Jesus que nos capacita assim também nos chama a assumirmos uma responsabilidade. Agora que já estás curado, vá, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Não perca a bênção. É isso que Jesus está dizendo para aquele homem. Aprenda a lidar com este seu coração. Aprenda a lidar com os problemas da sua vida, porque eles ainda virão. De forma que você não perca a esperança em mim, no Filho de Deus. O texto termina dizendo que os judeus procuravam matá-lo, porque ele se fazia igual a Deus. João registra este milagre para nos deixar esta convicção: o nosso Senhor Jesus é Deus, e é Ele quem está dizendo para nós e nos dando esta palavra de ordem nessa noite. E nós vamos sair deste culto tomando uma decisão, pelo menos uma, que vai mudar a história de muitos aqui nessa noite. Nós vamos decidir, em nome de Jesus, levantar, tomar aquilo que nos aprisionava como um símbolo de uma miséria que ficou para trás, e nós vamos andar na direção do alvo, que é a pessoa de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Entendem o que o Senhor Jesus está fazendo conosco hoje? Eu creio que o Senhor está curando aqui corações feridos, almas aprisionadas estão sendo libertadas. Pessoas que foram escravizadas por algum pensamento, que os fizeram caminhar como vítimas ao longo de anos. O Senhor Jesus está falando com você nessa noite. Não dê mais desculpas, assuma a sua responsabilidade e confie que a palavra de Deus é suficiente, ela é poderosa para operar na sua vida este milagre, e nós cremos, e por isso adoramos o Deus que está aqui no nosso meio. Eu quero convidar você hoje para sair do seu lugar e vir à frente. Nossos pastores estarão aqui nos ajudando em oração. Talvez você queira apresentar aí diante de Deus, neste altar, a sua vida, uma situação, um pensamento que tem te aprisionado e te escravizado durante muito tempo. Eu convido você, se tiver algo que você queira apresentar a Deus, enquanto nós cantamos uma canção, você saia do seu lugar e nós vamos orar juntos, entregando isso diante de Deus, como um gesto e uma decisão, experimentando a cura que Cristo traz para nós na noite de hoje. Não quero te constranger a nada. O Senhor vê e o Senhor sabe o que cada um de nós tem para apresentar diante dele. Se há algo que você queira apresentar a Deus nessa noite, eu convido você a dar este passo de fé em direção ao Senhor, não na direção de homens aqui, mas do Senhor. E eu sei que Deus vai falar contigo
e vai aplicar esta cura espiritual na sua vida nessa noite. Enquanto cantamos, vamos orar juntos. Você pode se ajoelhar ou ficar em pé, como quiser. Nós vamos orar ao Senhor. Fala conosco.